just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Oi, gente! Começando mais um vlog por aqui. Hoje é terça-feira e esse fim de semana foi bem gostoso porque foi feriado aqui no Canadá, então ontem, segunda-feira, foi feriado e aí hoje voltando um pouco mais pra rotina, né? Então hoje de manhã eu fui num café com uma amiga minha, a gente foi lá ler e conversar um pouquinho e até dei uma organizada em algumas coisas também da minha semana. Eu comprei ontem um caderno para eu fazer isso e para ser um caderno assim que seja bem focado na escrita, aqui nos vídeos, para que seja um caderno de trabalho assim mesmo. Então ele vai estar sempre à mão e por perto. Eu tenho organizado bastante coisa no Notion também. Porém, eu ainda sinto falta de um analógico, eu acho que cada um deles tem a sua função, assim. O Notion é legal para eu ver tudo em um único lugar, de forma bem clara, mas eu gosto, às vezes, de só despejar ideias e escrever livremente num caderno, assim, então é um pouco isso que eu tô fazendo aqui. Eu organizei 2 ideias de vlog, depois voltei para casa, almocei, e aí agora à tarde vou organizar mais algumas outras coisas. Eu vou voltar a assistir o meu curso de contos que eu tô fazendo, né, então eu vou me dedicar a isso e eu também preciso começar a planejar a próxima escrita da minha newsletter. Tem algumas coisas para o Instagram que eu também quero fazer, então é isso, eu preciso, né, voltando do feriado, voltando no fim de semana, organizar de novo a minha cabeça pra botar em ação as coisas que eu quero. E é isso, a gente vai se falando.
Como prometido, vim aqui compartilhar minhas impressões do livro novo da Emily Henry, Uma Vida e Tanto, né, em português. Eu comentei no último vlog que eu estava lendo ele, mas que eu estava quase chegando na metade, eu não estava gostando tanto, não estava muito engajada na leitura. Porém, depois da metade, eu sinto que o livro me conquistou bastante. Eu terminei chorando. Eu adorei esse livro. E eu acho que faz sentido o porquê de eu ter achado o começo um pouco mais lento, porque a gente está conhecendo a história da Margaret, que é essa herdeira de um império midiático dos Estados Unidos, e ela começa a contar a história dela para Alice é, muito, muito de trás, assim, muito do começo, né? Então a gente começa pela história do bisavô dela, se não me engano, e então são muitos e muitos capítulos até a gente de fato começar a ler sobre a Margaret, até ela nascer, né? Então eu diria que é mais ou menos da metade do livro ou um pouquinho antes para frente que ela nasce e aí a gente começa a conhecer melhor a história dela mesmo. E eu acho que foi uma escolha da autora de fazer com que a gente entendesse como que esse império começou, né? Como que a família dela ficou tão rica e tão conhecida. E, enfim, eu entendo. Eu acho que é uma escolha válida também. Ao invés da gente saber só, por exemplo, desde a infância da Margaret, eu acho que dá um panorama muito legal para a gente entender sobre herança, não só a financeira, né, mas heranças e padrões de comportamento que às vezes a gente passa de geração para geração e entender realmente é, esse contexto que ela estava inserida de uma forma mais interessante, né? E então eu acho que é por isso que para mim o livro, o começo foi um pouquinho complicado, mas depois eu gostei bastante, eu fiquei super, super, super imersa, eu li muito rápido e eu gostei muito. Eu achei muito legal essa decisão da Emily de se arriscar, sabe? De tentar uma coisa diferente, tentar uma forma nova de escrita para ela, porque os outros romances pelos quais ela é conhecida são romances assim bem comédia romântica, sabe? Por mais que eu ache que ela é uma autora que consegue muito bem trabalhar camadas e personagens interessantes, ainda assim eles seguiam uma fórmula, querendo ou não. E eu acho que aqui ela tentou se desafiar mais, então ela tem todo o meu respeito, assim, por isso. Mas eu acho que a identidade dela ainda está muito, muito, muito impressa nesse livro, assim. É, os personagens, né, tanto a Alice como o Hayden são 100% personagens da Emily Henry, assim, eu vejo eles em outro universo também, que não nesse. E eu acho que toda a voz dela ainda tá aqui, sabe? Quando a gente fala de romance. Tanto que para mim não foi um livro que eu fiquei, nossa, faltou romance nesse livro. Que é um comentário que muita gente tá fazendo, né? Porque realmente a história da Alice e do Hayden, ele é só uma metade do livro, né? A outra metade tem a ver aí com a história da Margaret e por que ela quer contar a história dela, né? Por que a Alice e o Hayden estão ali. Então, eu acho que ela conseguiu fazer esse balanço muito bem. Eu fiquei interessada nas duas histórias, igualmente, né? Depois de um tempo, principalmente. E eu amei o final. Eu acho que esse livro tem alguns mistérios, assim, sabe? Que a gente vai descobrindo mais pro final. Esses mistérios em si não foram uma grande surpresa para mim. Eu já imaginava que eles estavam por vir. E eu imaginava por um motivo muito específico, mas que eu acho que eu não posso comentar aqui, senão de alguma forma vai ser um spoiler, sabe? Mas teve uma escolha que ela fez nesse livro que. E nem foi mais, acho que no começo, assim, talvez nos primeiros 30% a gente descobre uma coisa. E essa coisa, para mim, foi o que setou essa expectativa que eu tinha
e que de fato aconteceu no final. Então, mas de forma alguma estragou a experiência do livro pra mim, nem nada disso, assim. Ainda assim foi bem interessante. E eu achei o final lindo. E apesar de ser um final clichê, né? Assim, ainda como todos os finais da Emily, eu acho que aqui é um clichê que fez tanto sentido, sabe? Tanto sentido pra história. Esse que eu acho que eu diria que é um bom uso de um clichê, assim, sabe? Porque se amarrou muito bem com tudo que foi construído e sobre a mensagem do livro. É, a Emily falou que ela pensou muito sobre como a nossa história começa muito antes da gente nascer e ela continua muito depois que a gente parte, né? E esse conceito é uma coisa que estava na cabeça dela quando ela decidiu escrever esse livro, assim. Então, eu acho que, enfim, é uma ideia bem interessante e que foi bem desenvolvida nesse livro. Gostei bastante. Eu acho que eu daria um 4,5 para ele. Eu tiro aí meia estrela por esse começo que eu falei que foi um pouco difícil, mas ainda assim foi muito bom. Eu tava tentando pensar no ranking, né, da Emily Henry e aonde eu colocaria esse livro. E é uma questão um pouco complicada pra mim, porque eu gosto de vários livros dela, assim. Na verdade, só tem um que eu não gosto muito, que eu já sei que ele estaria em último. Mas o meu primeiro lugar ainda é Lugar Feliz, é o meu livro favorito dela. E eu sei que é um dos menos favoritos de muita gente, mas eu amo muito ele. E eu diria que é Lugar Feliz, Nem Te Conto, Leitura de Verão, que chama? Leitura de Verão. É, depois, Uma Vida e Tanto, Loucos por Livros e De Férias com Você. O que é uma coisa muito difícil de fazer. Mas deixando claro que eu amo muito Loucos por Livros. É, mas tem uma questão nesse livro que eu não gosto, então eu acho que ele é o que faz cair um pouco realmente para trás no ranking. De Férias com Você, para mim, é um livro bem mediano. E Leitura de Verão, ele tá no meu top 3, assim, foi o meu primeiro livro da Emily Henry, eu amei, eu lembro que, nossa, eu fiquei apaixonada, porém já faz um bom tempo que eu li ele em 2021, se não me engano, 21 ou 22, não me lembro mais, foi quando foi publicado no Brasil. Então já faz um tempo, eu tenho muita vontade de reler ele, mas eu sinto que eu ainda continuaria gostando, então eu acho que esse é um ranking sólido, assim. É, e é isso. Recomendo bastante. Se você leu também, me conta o que você achou. Se quiserem mais impressões minhas, podem perguntar em outras redes. Coisas específicas que eu não pude comentar aqui por spoiler que eu falo, não tem problema. E outra coisa que eu queria compartilhar, né? Eu até comentei em um dos takes aqui que eu tinha comprado um caderno para que fosse um caderno para eu organizar bastante as minhas coisas referentes a vídeos e textos, escrita. E eu tô usando ele bastante nos últimos 3 dias, assim, eu tô usando muito. E tá sendo ótimo, porque eu sinto que eu tô bem cansada de tela e eu tô muito conectada, sabe? Muito online. E eu sei que essa conta sempre chega pra mim. Eu tô cada vez mais aprendendo a dosar muito bem o meu uso de tela e às vezes eu preciso desinstalar aplicativo do meu celular e ficar uns dias sem entrar em rede social, porque eu sinto que o meu cérebro vai meio que começando a pifar assim mesmo, sabe? Então, esse caderno tá sendo bom porque ele tá me ajudando a anotar as minhas ideias e rascunhar coisas sem que necessariamente eu precise usar o computador, sabe? Então isso está sendo muito legal. Eu tô até pensando em rascunhar newsletter mesmo, texto nele, assim, e depois passar para o computador, sabe? Depois fazer uma edição, obviamente, melhor no computador, mas eu tô gostando muito de todas as anotações que eu tô fazendo aqui. E, inclusive, uma coisa que eu comecei a perceber, que é até engraçado, não sei, eu tô curiosa e pensando bastante sobre isso.
porque eu tô usando lápis só nesse caderno. E pra mim é uma liberdade tão grande e tão bom usar lápis. E aí eu tô me perguntando por que, assim, eu tenho esse sentimento, mas eu sinto que eu tenho até mais vontade de escrever no caderno usando lápis do que caneta, sabe? Enfim, então tá sendo um ótimo uso e acho que pode ser uma dica, talvez, né, pra quando a gente tá muito cansado de tela, a gente relembrar, né, que a gente pode ter um caderno, a gente pode levar um caderno com a gente pra onde a gente for e, enfim, anotar várias coisas, né. Eu tenho esse, eu tenho um diário também, eu vou mostrar aqui que ele tá aqui perto, espera aí. Eu tenho esse aqui que é o meu diário e eu tenho um outro caderninho que eu também uso para anotar bastante referências e inspirações, assim, sabe? Então, eu anoto. Se eu estava assistindo algum vídeo e eu gostei muito do que eu ouvi no vídeo, eu vou lá e anoto aquela frase no meu caderninho. Enfim, eu usei ele bastante no final do ano passado, começo desse ano, depois eu deixei um pouco de lado. E eu acho que eu preciso retomar e usar mais. E é isso por hora. Oi, gente, bom dia. Hoje é sexta-feira, tá um clima super nublado e chuvoso. Essa semana e a última tem sido de bastante chuva e não vejo a hora do verão chegar de verdade. Mas enfim, eu já tomei meu café da manhã, li meu livrinho. Agora eu tava preparando um post pro Instagram que eu acabei de subir, já tá no ar. E tô trabalhando também na edição desse vídeo, que deve sair no domingo. Tô pensando que domingo deve ser meu dia oficial, assim, de lançar os vídeos. E também vou começar a preparar a próxima edição da minha newsletter, que sai na sexta que vem. Então, eu queria aproveitar para explicar um pouquinho como que funciona a minha newsletter e como que você pode fazer para ler se tiver interesse. Basicamente, a newsletter, o modelo tradicional dela, né, é que você assina gratuitamente e você recebe no seu e-mail, né, na sua caixa de entrada, um texto novo sempre que o escritor lança. Porém, eu escrevo a minha na plataforma do Substack, que é uma plataforma muito, muito legal, assim, pra mim me lembra um pouco, quase como se fosse um blog, sabe? Então você pode seguir por esse caminho tradicional de se inscrever e receber no seu e-mail, ou você pode também acessar pelo desktop, pelo aplicativo do Substack no seu celular, enfim, o que você preferir. Eu gosto bastante de usar assim no computador, porque, como eu falei, eu gosto bastante dessa atmosfera de blog e eu acho que ele tem essa carinha, sabe? E aí também é bem útil para você descobrir novos escritores, se você quiser novos textos e novas newsletters. Então, eu vou deixar o link na descrição, eu sempre deixo mais só um lembrete. E também falando um pouco sobre como eu me organizo para escrever, né? O que eu tenho pensado agora é que eu vou oficializar a news como quinzenal. E o primeiro texto do mês vai ser sempre um texto mais pegado no desabafo, assim, nos pensamentos intrusivos que eu tenho e textões que acabam vindo disso, assim. E a segunda vai ser mais uma curadoria de inspirações do meu mês,
coisas que eu gostei muito de assistir, ler, consumir, lugares que eu fui, experiências que eu tive, enfim, tudo que eu achar que me tocou de alguma forma e que eu acho que pode servir de inspiração para outras pessoas também. Bom dia. Ontem à noite eu fui uma péssima vlogger. Vocês vão ter que perdoar essa iniciante aqui, porque eu saí e esqueci de gravar. Era pra eu ter já finalizado o vlog ontem à noite. Eu saí pra comer um hambúrguer vegano, tava bem gostoso. Num lugar que eu, assim, gosto muito, sempre vou com as minhas amigas e. Enfim, eu gravei a ida e depois esqueci de gravar lá. Mas tudo bem, tô vindo aqui pra fazer o encerramento. E uma coisa que eu queria falar também é que eu acho que eu mostrei takes, né, no vídeo, mas eu não falei sobre a minha leitura, porque eu tô lendo Em Chamas, né, da trilogia de Jogos Vorazes, e a minha ideia é gravar um vlog de leitura, né, lendo a trilogia, porque eu nunca tinha lido os outros livros, eu só li o primeiro, né, muito tempo atrás, e eu reli também ele há um ano mais ou menos, e aí eu nunca continuava. Então eu decidi, eu comprei um box lindíssimo, depois eu mostro ele em outro vídeo. E decidi continuar, então estou no segundo livro. É, E eu queria muito ler os spin-offs, né, que saíram. A Cantiga de Pássaros e Serpentes, Amanhecer na Colheita. E aí eu falei, não, primeiro eu preciso ler a trilogia original, né? Então é isso que eu tô fazendo. A minha ideia é que tenha vlog sim. E eu vou deixar pra fazer meus comentários, né, dessa leitura direto no vlog. Espero que ele saia em breve, tá bom? E é isso, obrigada por assistirem mais um vloguinho e até a próxima.